Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 10. Antes da festa. Já se passaram 2 meses desde que Adrian tinha visto as provas sobre o caso de Elkins e a morte de Liz desaparecerem sem deixar rastro. O arquivo que ele passou anos reunindo, as pistas que estavam prestes a revelar a verdade por trás da conexão entre as mortes de Liz e Elkins. Tudo se evaporou, como se nunca tivesse existido. O escritório refletia esse colapso. A atmosfera era densa, quase sufocante. Pilhas de papéis desorganizados se acumulavam sobre a mesa, fragmentos de uma investigação que já fora sólida e promissora, mas que agora parecia desmoronar a cada dia que passava sem progresso. Adrian, que sempre manteve uma ordem impecável no trabalho, havia deixado o caos tomar conta. A frustração que ele tentava esconder começava a transparecer na desordem que tomava o lugar de sua habitual atenção aos detalhes. E não era só o escritório que mostrava isso. A obsessão por tudo que envolvia Hollis Manor, Elkins e até pelas coisas de Liz que foram roubadas começou a consumir Adrian de um jeito que poucas vezes vi antes. Ele rejeitou vários casos, recusou clientes que pagariam muito bem, como se qualquer coisa que não estivesse ligada a isso simplesmente não valesse seu tempo. Só não parou de vez porque eu insisti. E porque, no fim das contas, ele também precisava de dinheiro. 2 meses sem trabalhar pesam para qualquer um, até mesmo para ele. Com o tempo, começou até a parar de comer. Para ele, isso parecia irrelevante. Comer significava perder tempo. E tempo era tudo que ele achava que precisava para recuperar as provas ou encontrar novas pistas. Era como se qualquer minuto gasto com outra coisa o afastasse ainda mais da verdade. Aquele suposto local, as provas roubadas, tudo isso tinha se enraizado nele de um jeito preocupante. O silêncio era espesso e carregado. A casa, naturalmente quieta, parecia amplificar o peso da frustração no ambiente. Era como se até as paredes sentissem o fardo do que se perdeu. Adrian estava sentado na cadeira, os cotovelos apoiados na mesa, encarando um ponto distante. Nos últimos meses, vi aquele homem, antes determinado, se desgastar pouco a pouco. A busca incessante por respostas, sempre escapando por entre os dedos, cobrava seu preço. E naquele momento, ele parecia sentir o peso de cada uma delas. Ele suspirou, quebrando o silêncio, mas sem realmente esperar uma resposta. Já faz 2 meses, murmurou, como se falasse mais para si mesmo. 2 meses e nada, nada. Era evidente que a falta de progresso o corroía. O desaparecimento das provas que ele tanto tinha buscado a vida inteira para solucionar o caso era um golpe diário em sua determinação. E depois de tanto tempo, Adrian começava até mesmo a mostrar sinais de desgaste. Não era preciso dizer muito. Suas cicatrizes estavam no silêncio, nos gestos contidos, no olhar que, por vezes, parecia perdido em lembranças que ele evitava reviver. Mesmo após todo esse tempo, a dor persistia, moldando quem ele era, mesmo que ele não admitisse. O peso da perda não vinha apenas da injustiça. O que realmente o consumia era o fato de ter estado tão perto. Ele havia cheirado a verdade, sentia que ela estava ao seu alcance, mas no fim, escapou de suas mãos como algo impossível de segurar. Enquanto ele olhava para os papéis espalhados, seus dedos tremiam levemente. E, sem dizer uma palavra, ele puxou uma foto do bolso do seu sobretudo. Era a mesma foto de Liz, aquela que ele sempre carregava, e que ele olhava em momentos como esse. O sorriso dela, congelado na imagem, parecia ainda mais distante, como se fosse uma lembrança de um tempo que nunca mais voltaria. Ele ficou ali, olhando para a foto, seus olhos fixos na imagem dela, como se tentasse buscar uma resposta que não estava ali. Eu observei em silêncio por alguns instantes, mas resolvi me afastar para a cozinha, pegar um copo d'água e, ao mesmo tempo, dar a ele um momento a sós com as memórias que o assombravam.
Estava prestes a voltar quando ouvi sua voz baixa, trêmula, vindo do escritório. Um sussurro quase inaudível, mas carregado de dor. Hesitei na porta, sem querer interromper, mas incapaz de me mover. "Oi, meu amor." Ele sussurrou, com a voz quase falhando. "Eu sinto muito." Ele parou, sua respiração ficando pesada. Eu estava tão perto de encontrar a verdade e perdi tudo. Houve um silêncio longo. Eu quase achei que ele tinha terminado, mas então ele continuou, sua voz cada vez mais quebrada. "Eu falhei com você." A dor em suas palavras era palpável. Cada sílaba carregava o peso esmagador da culpa. "Eu prometi que faria justiça por você, que não deixaria sua morte ser em vão. Mas agora eu nem sei por onde recomeçar." Eu o ouvi soltar um suspiro, um daqueles que você solta quando não há mais forças para segurar. Me aproximei devagar e me apoiei na parede ao lado da porta entreaberta. Pelo reflexo no vidro do móvel do escritório, consegui enxergar Adrian sem que ele percebesse. Ele segurava a foto dela com ambas as mãos, os olhos fixos no rosto congelado no tempo, tentando encontrar algum consolo na imagem. Então, algo que eu jamais imaginei que veria aconteceu. Lágrimas começaram a correr silenciosamente pelo rosto de Adrian. Nunca, em todos os anos que o conhecia, eu o havia visto chorar. Ele sempre foi tão composto, tão forte. Era como se ele nunca deixasse a dor atravessar as barreiras que construiu ao redor de si. Mas ali, diante daquela foto, ele parecia despedaçado, vulnerável de um jeito que me assustava. "Eu não sei o que fazer sem você," ele sussurrou, quase para si mesmo. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto com tanta força, como se temesse que até mesmo aquela última lembrança pudesse lhe ser roubada. Levou a foto até o rosto, fechando os olhos por um instante. "Eu sinto tanto." Eu não conseguia me mover. Assistir aquilo era como ver algo proibido, uma intimidade que Adrian nunca deixaria ninguém ver. E eu sabia que ele não queria ser visto assim, não por mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia me afastar. Aquilo era tão raro, tão intenso. Era a verdadeira dor de Adrian, sem as barreiras que ele erguia diante do mundo, sem as máscaras. Ele limpou o rosto rapidamente com a manga do sobretudo, como se tentasse apagar a evidência de sua fraqueza. Mas as lágrimas continuavam a cair, silenciosas, e ele não conseguia impedir. Vi seus ombros estremecerem enquanto ele abaixava a cabeça, sem mais forças para lutar contra a própria dor. Dei um passo para trás, tentando dar a ele o espaço de que precisava, mas ao mesmo tempo sentindo o peso daquele momento. O homem que sempre fora uma fortaleza inabalável agora estava ali, despedaçado diante de uma simples fotografia. Eu sabia que essa dor, essa culpa, era algo que ele carregaria para sempre. Quando ele finalmente guardou a foto, voltei a me aproximar, desta vez com passos leves, para que ele não percebesse que eu tinha escutado seu desabafo. O silêncio voltou a se instalar no ambiente, mas era um silêncio diferente, mais denso, mais doloroso. Foi então que o telefone tocou, interrompendo aquele peso que dominava o escritório. Ele suspirou, olhando para o aparelho, sem querer atender. Então, me aproximei e atendi antes que tocasse mais uma vez. McAllister falando. "Quem é?" A voz do outro lado era firme, com um tom quase formal. Não reconheci de imediato. "Aqui é o assistente do Sr. Sterling. Ele gostaria de convidar você e o Sr. Blackwood para uma festa que está organizando esta noite, em sua residência. Seria uma honra contar com a presença de vocês." Foi então que me dei conta. Era o convite para a mansão de Edward Sterling, o magnata influente nos círculos mais altos de Londres, conhecido por suas festas extravagantes e eventos grandiosos. Seu nome era familiar, frequentemente mencionado em reportagens e até mesmo aparecendo na televisão de vez em quando. Dei uma olhada rápida para Adrian, que continuava imóvel na cadeira, os olhos perdidos em pensamentos. Suspirei antes de responder. "Uma festa?" Tentei manter a voz neutra. "Não acho que o Adrian esteja no clima para isso." "Entendo.
Mas o Sr. Sterling acredita que seria uma excelente oportunidade para vocês participarem de algo diferente, algo que não envolva crimes ou investigações. Apenas diversão. Ele gostaria muito de contar com a presença de vocês. Pode passar a mensagem? Eu sabia que Adrian não ia gostar, mas não poderia ignorar o convite, não com um nome como Sterling envolvido. Tudo bem, eu vou falar com ele. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por alguns segundos, ciente de que Adrian tinha prestado atenção em cada palavra. Ele não reagiu de imediato, apenas se recostou na cadeira, os olhos ainda fixos em algum ponto no vazio. Seu rosto, normalmente tão fechado, parecia mais exausto do que de costume. Uma festa? Ele murmurou, quase para si mesmo, com a voz sem força. Eu não sei... Tentei explicar para ele de quem era a festa, na esperança de que, ao saber quem era o anfitrião, ele mudasse de ideia. Antes que ele terminasse de falar, me aproximei e coloquei uma mão em seu ombro, num gesto calmo. Talvez seja o que você precisa, Adrian. Uma distração. Só por uma noite. Sair um pouco desse buraco. Ele me encarou por um instante. Não disse nada, mas algo em seu olhar parecia, talvez, mais aberto à ideia do que ele gostaria de admitir. Era como se ele estivesse apenas aguardando um pequeno empurrão para sair do lugar onde se encontrava preso. Eu sabia que ele estava esgotado, mas também sabia que o peso da solidão era pior do que qualquer distração. Adrian precisava de algo mais. Algo além do vazio das páginas espalhadas. Algo que o fizesse se lembrar de que ainda havia vida fora do caso. Algo para lembrar que, mesmo no meio de toda a escuridão, havia uma chance de seguir em frente, mesmo que fosse apenas por uma noite. Por outro lado, estava decidido a não deixar que ele se afundasse nesse abismo. E por mais que fosse uma tarefa difícil, eu faria o possível para arrancá-lo disso, mesmo que por breves momentos. Eu insisto, disse, com um sorriso leve, tentando arrancar um sorriso do rosto de Adrian. Sabia que não seria fácil, mas talvez fosse exatamente o que o momento precisava. Ele se levantou lentamente, como se o simples ato de se mover fosse um esforço considerável. O olhar que me lançou era ainda distante, mas talvez já estivesse se preparando para dar esse pequeno passo. Sem dizer nada, Adrian saiu do escritório. Hesitei por um instante antes de ir atrás. Quando cheguei à cozinha, vi que ele tinha pegado um copo e estava enchendo com água. Ficou ali parado por alguns segundos, olhando para o copo antes de dar um gole curto, como se aquele simples gesto ajudasse a colocar os pensamentos no lugar. Então, quando se virou para mim, meio que só percebendo minha presença naquele momento, eu soube que, ao menos por aquela noite, ele estava disposto a tentar esquecer. Vamos então. Ele respondeu com um tom que misturava uma leve resistência e cansaço, como se estivesse cedendo apenas por minha insistência. O vazio que ele carregava jamais desapareceria por completo, mas talvez, naquela noite, ele encontrasse o que precisava para respirar um pouco mais fundo. Mesmo que por poucas horas, talvez fosse o primeiro passo para se lembrar de que, ainda que envolto em sombras, havia vida fora daquele peso que o consumia.